Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, capítulo 11. Assim como eu, no primeiro ano do reinado de Dário, o medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Agora vou manifestar-te a verdade. Haverá ainda 3 reis na Pérsia. O quarto ultrapassará todos os demais em riquezas. Quando suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javá. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império e fará tudo quanto lhe aprouver. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos 4 ventos do céu. Não passará a posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue a estranhos e não a seus descendentes. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte e seu império será grande. Após alguns anos se aliarão a filha do rei do sul à casa do rei do norte para fazer o acordo, mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem do seu esposo. Ela será morta com aqueles que a tiverem trazido, aquele que a criou e aquele que a tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar, virá em direção do exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e de prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra, recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte, como porá em campo um numeroso exército. As tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento desse exército, se encherá de orgulho, mandará matar dezenas de milhares de homens, sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso ainda que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas e a um grandioso aparato. Neste momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de todo o povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá então e destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão, nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do reino do sul, fará um pacto com o seu rei e lhe dará sua filha como mulher, a fim de amenizar a ruína desta terra, mas isso não dará resultado e esse reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba e o fará pagar sua injúria. Então ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último será colocado um príncipe que enviará um
fiscal ao país, que é a joia da terra. Em poucos dias ele será aniquilado e não será nem por efeito de cólera, nem de batalha. Em seu lugar, um homem vil se levará. Sem nenhuma dignidade real, surgirá repentinamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia. Atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os antepassados deles. Distribuirá com os saques, despojos, riquezas, combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso em suas forças e seu valor, atacando o rei do sul com um exército considerável. Por seu lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso, mas não poderá resistir devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersarão e muitos homens cairão feridos mortalmente, com o coração repleto de desejos malévolos. Os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa, mas seus projetos fracassarão porque o fim só virá no fim determinado. Volverá a sua terra com grandes riquezas, seu coração meditará o mal contra a sua aliança e cometerá depois, entrará novamente em sua terra. No tempo previsto, atacará de novo o sul. Mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios e cetim o atacarão e ele desanimará. Dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança. Tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que o abandonarem. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo, instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança. Mas a multidão daqueles que conhece seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas durante algum tempo perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo desta maneira, serão um tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desejos sábios sucumbirão, a fim de que sejam provados, purificados e branqueados até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade. Proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Prosperará até que a cólera divina tenha chegado ao seu termo, porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas no próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que o reconheceram, multiplicará as honras e ele lhes conferirá autoridade sobre numerosos vassalos. Ele lhes distribuirá
terras em recompensa. No final do rei do sul, ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele como um furacão, com carros, cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os edomitas, os moabitas e a maioria dos amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo que houver de precioso no Egito. Os líbios e os etiópios se juntarão a ele. Mas, alarmado pelas notícias vindas do Oriente e do Norte, se retirará como uma fúria para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra hoje foi bem longa, graças a Deus, né? Um capítulo, a gente já faz uma boa relação de amor com Deus, né? Em apenas um capítulo. Bem, o que nós podemos ver? O mensageiro angelical estava revelando o futuro de Israel, como está lá no capítulo 10, do versículo 20 a 21. Somente Deus pode revelar os acontecimentos futuros tão claramente. O trabalho de Deus não apenas abrange a extensão, panorama da história, mas também os detalhes complexos da vida do povo, seus planos, quer para as nações, quer para os indivíduos, são inabaláveis. O quarto rei persa pode ter sido também o chamado Assuero, do 486 a 465 a.C., que empreendeu esforços devastadores contra a Grécia em 408 a.C. A Babilônia foi derrotada pelo Medo-Pérsia, que, por sua vez, foi derrotada pela Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande. Este conquistou a maior parte das terras do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Após sua morte, o império foi dividido em 4 partes. Os Ptolemeus assumiram o controle da região sul da Palestina e os Seleucidas tomaram a região norte. Oséias 2:20 mostra o conflito entre estes reinos no controle da Palestina em 300 a 200 a.C. Os versículo 21 a 35 descreve a perseguição de Israel sobre Antíoco Epifânio IV. E nos versículos 36 a 45 a profecia muda para o final dos tempos. Antíoco IV desaparece de vista e o anticristo torna-se o centro da atenção. Este poderoso rei da Grécia foi Alexandre o Grande, que conquistou o Medo-Pérsia e construiu um vasto império em apenas 4 anos. No final, o império de Alexandre foi dividido em 4 nações mais fracas que compreendiam as seguintes regiões: o Egito é o primeiro, segundo Babilônia e Síria, terceira Ásia Menor, quarto Macedônia e Grécia. O rei do Egito, rei do sul, foi Ptolomeu. Ou talvez esta menção seja uma referência à dinastia ptolemaica em geral. Estas profecias parecem ter se cumprido muitos anos mais tarde. Na guerra seleucida entre Egito e Síria, em 252 a.C., Ptolomeu II do Egito do Sul
deu sua filha, Berenice, em casamento a Antíoco II da Síria, o norte, a fim de finalizar um tratado de paz entre as duas terras. Mas Berenice foi assassinada em Antioquia pela ex-esposa de Antíoco II, Laodice, o irmão de Berenice, Ptolomeu III, subiu ao trono egípcio e declarou guerra contra os seleucidas para vingar o assassinato da irmã. É muita confusão, né? Nossa! O rei da Síria, o norte, foi Seleuco II, e o rei do Egito, o sul, Ptolomeu IV. Este rei do norte pode ter sido Antíoco III, o Grande. Ele derrotou muitas cidades egípcias, como está lá no 11:15. Se estabeleceu em Israel, a terra gloriosa, como está no versículo 16. Mais tarde foi derrotado pelos romanos em Magnésia, que está no versículo 18. O invasor Antíoco III tentou apaziguar o Egito e a Síria, ao casar sua filha com Ptolomeu Epifânio V do Egito, mas o plano falhou. O sucessor do Antíoco III foi Seleuco IV. Este enviou Heliodoro para cobrir impostos do templo em Jerusalém. Seleuco IV foi sucedido por seu irmão, Antíoco Epifânio IV, que achou favor junto aos romanos. A frase, os braços de uma inundação, como está no versículo 22, se refere de modo como toda a oposição contra Antíoco IV foi derrotado. O príncipe do concerto pode ser o sumo sacerdote. Orias III, que foi assassinado por Menelau em 170 a.C. Provavelmente estes reis traiçoeiros eram Antíoco IV da Síria e Ptolomeu VI do Egito. A traição e o engano constituem um poderoso caminho de ruína para posicionar alguém acima de outras pessoas. Quando duas potências se empenham em alcançar uma posição superior, desencadeiam um processo de enfraquecimento e destruição mútua, além de ser uma competição fútil, porque é Deus que detém todo o poder nas mãos. Antíoco IV invadiria novamente o sul, mas os navios inimigos obrigaram a retroceder. No caminho de volta, ele saqueou Jerusalém, profanou o templo e acabou com os sacrifícios diários dos judeus. No templo, Antíoco sacrificou porcos em um altar erigido em honra a Zeus. De acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos, não se devia tocá-los ou comê-los. Sacrificar um porco no templo era o por insulto que um inimigo poderia cometer contra os judeus. Isso aconteceu em 168 a 167 a.C. Esta referência aos violadores de concerto pode incluir Menelau, o sumo sacerdote que apoiou Antíoco e conspirou contra os judeus fiéis a Deus. A expressão "o povo que conhece o seu Deus" pode referir aos macabeus simpatizantes, mas pode haver ainda outro cumprimento no futuro. Os sábios ensinarão muitos, mas também hão de enfrentar grande perseguição. Os tempos difíceis deixam expostos as nossas fraquezas e incapacidade para lutar. Queremos respostas, lideranças e direção clara. Durante esse tempo, a palavra de Deus começa a despertar o interesse até mesmo daqueles que nunca
nunca a considerariam. De outra maneira, devemos procurar oportunidades para compartilhar a palavra de Deus e também estar preparado para enfrentar perseguição e rejeição. O mensageiro de Deus descreveu um tempo provável de provação, no qual até mesmo as pessoas que crêem, sábias, que rezam, seriam vítimas de perseguições. Se perseverantes na fé, qualquer experiência semelhante somente nos aperfeiçoará e nos tornará mais forte. Você está enfrentando provações? Veja como a oportunidade pode fortalecer a fé. Aquele que se mostrar firme em meio a tais experiências terá a fé robustecida e se aproximará ainda mais de Deus. Estes versículos podem se referir, do 36 ao 39, a Antíoco Epifânio IV, Tito, o general romano, ou Anticristo. Alguns desses acontecimentos podem ter se cumprido no passado, outros podem estar ainda por se cumprir. No versículo 37, a expressão amor das mulheres pode se referir a Tamuz, um deus babilônico relacionado à fertilidade. Tamuz também é mencionado em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 14. Em outras palavras, esta pessoa não reconhecerá qualquer divindade ou religião, nem mesmo as pagãs. Ao invés disso, proclamará a si mesma como o poder supremo, como um ser divino. Alguns acreditam que o Deus das fortalezas, como está lá no versículo 38, seja Júpiter ou Zeus. A implicação aqui é que o rei fará da guerra o seu Deus, muito mais do que qualquer predecessor. Ele promoverá a guerra e exaltará seus homens. A partir desse ponto, até o fim do livro de Daniel, o anticristo, os últimos dias, tornar-se o centro da atenção. O versículo 45, o Monte Santo e Glorioso, é o Monte de Sião, ou a cidade de Jerusalém. Então aqui a gente vê que, mais uma vez, uma leitura muito longa, mas que nos deixa, mais uma vez, a graça da esperteza, né? Nós precisamos trilhar esta esperteza para não cair nas garras do inimigo. O anticristo, ele trabalha o tempo todo. Ele sabe bem o que nós fazemos de errado e o que desagrada a Deus. Ele é conhecedor disso. Então, se nós não estivermos vigilantes com a oração, com o jejum, com a penitência, claro, ele é forte também. Não pense vocês que ele não tem os meios dele para enganar. Quem tem que ser esperto somos nós. Nós temos que ser pessoas mais livres do pecado e mais íntimo de Deus. Fazer a vontade de Deus é a liberdade por excelência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.